Então vamos lá. Primeiramente, qual é a causa do estufamento? A causa desse estufamento não é o estômago dispéptico, a gastrite. A gastrite ela é o gatilho que gera o estufamento, mas existe algo por trás da gastrite. O que é? Eu gosto sempre de trazer para vocês ilustrações. E eu vou trazer uma ilustração bem legal para vocês. Vocês repararam que o seu estômago ele parece um caroço de feijão? E é exatamente no estômago que é produzido a enzima para digerir a proteína do feijão. Olha que coincidência. Então, teu estômago parece um caroço de feijão e isso daqui parece um broto, ó, que aqui é como é que se fala, gente? O ramo, né, do feijão. E aí depois você vai ter o fruto do feijão, no caso não o fruto, mas a leguminosa do feijão, né? Que nesse caso aqui é a sua garganta, a sua laringe. O nosso feijão, ele está intoxicado, ele está adoecido. Por que o feijão ele está adoecido? Eu falo o feijão que a gente come no dia a dia. O feijão ele está intoxicado, ele está adoecido, porque geralmente o feijão ele é plantado, ele pode ser plantado em um solo muito ácido e regado com água ácida. O solo está pobre em nutrientes, o feijão não recebe a luz do sol suficiente. Então, todas essas questões fazem com que o feijão que a gente coma não seja mais tão nutritivo quanto aquele feijão orgânico. A mesma coisa é em relação ao teu estômago. O teu estômago ele está plantado em um solo ácido. Que solo é esse? O seu sangue aqui, ó, ao redor do seu estômago, existe uma poça gigantesca de sangue aqui, ó, passando pelo estômago. Ele está plantado aí num sangue acidificado e intoxicado. E esse feijão, ele recebe muito pesticida e agrotóxico, não é assim? Muito pesticida e agrotóxico, né? E esses pesticidas e agrotóxicos, eles precisam ser eliminados do feijão. Tanto os pesticidas como o agrotóxico, quanto também os antinutrientes. Por isso que você precisa pegar o feijão e você precisa colocar de molho do dia para a noite. E depois de colocar de molho, ele vai formar uma espuma, né? Essa espuma que causou estufamento no seu estômago, né? E no seu intestino, porque você come feijão sem colocar de molho muitas vezes. Claro que não é só isso, né? Pode ser outras coisas. Mas você come o feijão sem colocar de molho. Aquele feijão de cantinha, de marmita, de restaurante, o pessoal não coloca de molho. E você vai tirar essa espuma do feijão que ficou do dia para a noite. Depois você vai cozinhar um feijão na panela normal, com água e sal, durante mais alguns minutos. E ele vai liberar ainda mais espuma, né? E aí, depois que ele liberar essa espuma pela segunda vez, você lava o feijão de novo e aí sim você vai cozinhar na panela de pressão. E aí esse feijão ele vai começar a absorver a água e ele vai começar a estufar. Então esse é o processo que acontece para que você não tenha um feijão prejudicial. Mas o que é que faz o feijão estufar? É exatamente o fato de ele absorver água. Então ele vai absorvendo água e esse acúmulo de água faz o feijão dobrar de tamanho. A mesma coisa é a sua barriga, é o seu estômago. O que faz o seu estômago estufar? É exatamente o excesso de comida e o excesso de gases. O que faz o seu intestino? Também excesso de água. Ou seja, você comeu alguma comida, não esperou as 2 horas, né, de refeição, você tomou água nesse intervalo e aí o estômago fica cheio de água, ele neutraliza a acidez e impede a digestão plena. Né, impede a digestão plena, porque o estômago está cheio de água, né, de comida, né, e muitas vezes cheio também ali de ar, né, de gás carbônico. Bom, a causa desse estufamento não é o estômago dispéptico, a gastrite. A gastrite ela é o gatilho que gera o estufamento, mas existe algo por trás da gastrite. O que é? É onde o seu estômago está plantado, onde o carocinho de feijão está plantado. Ou seja, o seu sangue está muito intoxicado. Então, esse sangue muito intoxicado, devido aos hábitos errados que você teve durante uma vida, ele vai
debilitar o estômago e gerar inflamações gerais, como a pangastrite, ou locais, como a gastrite enantematose. Então, o problema não é o estômago dispéptico. O problema é o sangue intoxicado. Tem que limpar o sangue, tem que desintoxicar o sangue. Enquanto você estiver focando apenas em tratar isso daqui, que é o estômago, e aí você vai tomar domperidona, vai tomar o Iselme, vai tomar o Digeplus, vai tomar o Gotazil, vai tomar o omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lanzoprazol, vai fazer dietas restritivas cada vez mais, vai tentar matar a H. pylori, mas o empachamento, a distensão e o refluxo, eles vão piorando dia a dia, momento a momento. Quanto mais você coloca coisas que até aliviam naquela hora, mas depois o estufamento volta com mais força. Por quê? Porque você está indo no local errado, você está aliviando o sintoma. Você precisa ir na raiz do problema. Não adianta, se o feijão está gerando feijões doentes, eu tenho que ir na raiz, né, do problema. Eu tenho que ter um bom solo para que esse feijão ele nasça ali com uma nutrição adequada. Então, como é que está o solo? O seu solo hoje é um solo alcalino ou um solo ácido? Se for um solo ácido, de acordo com o Dr. Otto, que é o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, você vai ali acumular acidez. Então, a única maneira da gente conseguir ficar livre desse empachamento, desse refluxo, desse bolo na garganta, dessa distensão abdominal, é exatamente você seguindo um estilo de vida desintoxicante, que é o que os alunos da mentoria de gestão plena, inclusive aqui tem vários alunos, então você que é aluno, você está fazendo isso. Você está cansado de tratar apenas o sintoma, né? A gente vai começar agora a tratar a causa com esses hábitos desintoxicantes. E não é do dia para a noite. A gente não planta hoje a castanha e amanhã está colhendo o caju. Ninguém planta um caroço de manga para colher manga no outro dia. Ah, não, vou plantar o caroço de manga, com uma semana eu vou colher manga. Seria maravilhoso. Ah, vou plantar o caroço de jaca, daqui a um mês eu vou colher jaca. Seria incrível, mas não é assim que acontece. Eu tenho que plantar o caroço de jaca, eu tenho que regar com água, tenho que expor a luz do sol, o solo tem que ter uma nutrição boa, né? Às vezes tem que podar, dependendo da árvore. Se for uma videira, tem que ficar podando a videira, né? Às vezes a bananeira tem que colocar um suporte, porque os frutos, né, eles querem cair, querem derrubar a bananeira, tem que colocar um suporte na bananeira, entende? Então, leva tempo, às vezes um mês, às vezes 2, às vezes 8 meses, às vezes 1 ano, mas a gente precisa entender que o caminho para a cura exige perseverança em seguir o tipo de método que Deus deixou, que são os métodos naturais. É o método do Éden. A digestão plena, o método Henry, é o método do Éden. Ou seja, quanto mais perto do estilo de vida desintoxicante do Éden, mais rápido você se livra da gastrite. Então, no Éden, por exemplo, Adão e Eva, eles inspiravam um ar puro, eles sabiam praticar a respiração anti-refluxo, a respiração diafragmática, porque a gente foi projetado para ter essa respiração, a gente perdeu a capacidade de respirar com o diafragma, por causa da nossa ansiedade, nosso estresse do dia a dia. Lá no Éden, eles tomavam água alcalina, de excelente qualidade. A gente perdeu essa água alcalina porque a gente pega a água do solo e a gente coloca lá dentro de sistema de purificação, né, que tem flúor, que tem cloro, que tem alumínio, que tem coliformes fecais, e essa água fica acidificante. A alimentação da Adão e Eva era uma alimentação orgânica, natural, muito rica em frutas, verduras, sementes, cereais integrais. Se você observar, Deus disse que ele tinha que cultivar o jardim, porque ele precisava fazer exercício físico, a agricultura. Ele tinha que descansar, né? Também tinha que ter o descanso diário e semanal. Eles tinham também ali que ter um bom controle emocional através da confiança em Deus. Então, é esse método que a gente tem que aplicar, desintoxicação completa. E dentro disso, hoje, a gente vai falar um pouco sobre uma das coisas
dentro da alimentação desintoxicante, que é exatamente a combinação alimentar. Então a gente vai aprender hoje aqui como que a gente faz para poder combinar adequadamente esses alimentos para a gente não ter refluxo. Ah, mas eu já faço dieta. Mas às vezes a dieta que você está fazendo é uma dieta para uma pessoa normal, que não tem gastrite, que está com o estômago saudável. Então, uma pessoa que está com o estômago saudável, ela consegue comer ali, por exemplo, uma porção de mamão com um copo de café descafeinado ou de leite desnatado, um pouco de açúcar, né? Você tenta usar açúcar demerara, que é melhor, e um pouco de ovos com cuscuz ou com batata. Essa pessoa faz essa mistura e não passa mal. Ela pode ter alguma coisa ou outra, né? Mas não passa mal. Mas se você fizer essa mistura, você vai passar mal. E esses tipos de misturas intoxicantes são passadas para as pessoas que têm gastrite. Eu canso de ver aqui, eu digo, manda para mim os pratos, né? E eu vejo aqui os pratos, vocês sempre fazendo combinações erradas, porque não é uma alimentação desintoxicante específica para quem tem gastrite. Bom, até aqui, gente, vocês entenderam direitinho o que é que causa o seu estufamento? Não é o bolo na garganta, não é a esofagite, não é a metaplasia, não é a H. pylori, não é a gastrite. É o sangue intoxicado que inflama o teu estômago, que inflama o teu esôfago, que modifica as células do teu esôfago, causando metaplasia, que alimenta a bactéria H. pylori. A H. pylori ama um estômago acidificado, intoxicado, inflamado. Ela ama, porque é o ambiente perfeito para ela sobreviver, para gerar infecção estomacal. Agora, quando você desinflama e limpa o seu sangue, a H. pylori não consegue sobreviver em meio ao estômago.